Na sociedade atual, os idosos vêm passando por vários tipos de violência, como humilhações, desrespeito, abandono, desprezo. E muitas vezes, por serem considerados improdutivos, acabam sendo abandonados pela sociedade e principalmente por seus familiares. Algum parente que eu tenho que vem me procurar, que é isso? E eu não tenho para dar? E eu vim parar aqui, feito um chapéu velho. Com o aumento da população idosa, questões sociais vêm sendo levantadas diariamente sobre as formas de amparo que esses indivíduos recebem e o tipo de apoio que os órgãos públicos dão para os abrigos que os acolhem. A população do Brasil está ficando velha. E as ações para essa população são as mínimas possíveis. As rugas no rosto e as expressões de cansaço são marcas de quem já viveu muitos anos em situação de abandono. E por isso, acreditam que se tornaram improdutivos ou incapazes. Existem duas formas, principais, Uma das formas é a família, A família em si não ter condições de cuidar. E outra forma também é a decisão do próprio idoso de ir para uma instituição para que não dá trabalho à família, ele se sente que está dando trabalho, que está sendo uma despesa a mais. Para muitos desses idosos, as habilidades físicas e emocionais já não são mais as mesmas. E apesar de terem adquirido tanta experiência durante a vida, a fragilidade é inevitável. A gente, quando fica velho, perde tudo. Além do abandono, os idosos também são vítimas de outros tipos de violência. De acordo com os últimos dados do IBGE, de janeiro a junho de 2015, o serviço recebeu mais de 16 mil denúncias de violência contra idosos, o que equivale a uma média de 43 denúncias por dia. A negligência e o abandono correspondem à maior parte das denúncias, apontadas em mais de 77% dos casos. Em seguida estão os registros de violência psicológicas, com 51,7%, o abuso financeiro, com 38,9% e a violência física, registrando 26,5%. Seja qual for o tipo de violência sofrida pela pessoa idosa, ela deve procurar os órgãos de proteção para obter ajuda. Mesmo que não haja violência física, tudo aquilo que interfere no bem-estar desse indivíduo pode se caracterizar como violência. Mas ele fala que, por exemplo, que como tem um abandono afetivo com a criança e também é do idoso. Você não pode abandonar o idoso, abandono afetivo que chama. Você tem que dar essa assistência. Sem suporte familiar, muitos idosos acabam indo morar nos abrigos. Alguns são levados por vizinhos ou conhecidos, outros foram deixados por seus parentes. E ainda existem aqueles que pediram acolhimento na porta da instituição depois que foram deixados para trás. Um senhor que era amigo do meu marido tinha carro, disse: no dia que a senhora quiser ir, pode me chamar, que eu lhe acompanho. Aí ele me acompanhou, fui bem recebida. O pobre chegou na porta, se tiver vaga, tem. E se não tiver, tem. Dá um jeito, mas não deixa ficar na rua. Te amo aqui. Foi aqui que abriu os braços ali. Mais de 80% dos idosos que moram nos abrigos existentes em Maceió vivem em total abandono familiar, seja por não possuírem mais famílias ou por terem sido deixados para trás. Essa lamentável realidade vem atingindo e trazendo consequências graves na vida desses idosos. Além das limitações e doenças, eles precisam lidar com a dor da separação, do esquecimento e da solidão. Isso é muito ruim, Isso é muito complicado para o idoso entender, E eles adquirem todos esses problemas, desde a revolta até a própria depressão em si. Nos abrigos, além de acolhimento e cuidado, os idosos recebem carinho e atenção, e eles fazem questão de compartilhar. Gosto daqui, gosto do pessoal, principalmente dos visitantes. Gosto, me sinto bem, graças a Deus. Sinto muito bem, Sou bem tratado aqui. Mas nem tudo são flores. Muitos carregam dores que calam fundo e ferem a alma. E em meio às dolorosas lembranças, alguns preferem nem falar sobre a família. Sobre a família, se você puder passar a página, é melhor, porque não adianta. Se eu estou aqui, estou gostando muito daqui, para lá, fique para lá.
Não é melhor? Essa é uma dificuldade mais afetiva, é a falta da visita das famílias. Essa é uma dificuldade grande que a gente tem tentado trabalhar, mas a gente não consegue superar essa dificuldade. São mais de 30 idosas vivendo no abrigo Luísa de Marilac, um dos muitos que acolhem pessoas em situação de abandono em Maceió. É possível notar no olhar e na fala pausada o sentimento de ausência familiar que muitos omitem para tentar amenizar as mágoas que carregam. Os relatos de ambição familiar são muito comuns nos abrigos, e foi justamente isso que levou o Sr. Lucas para o abrigo São Vicente de Paulo. Sem dinheiro e sem visitas, ele vive dias amargos, relembrando das mágoas do passado. No tempo que eu trabalhava, que eu ganhava muito bem, eu dava, todos os meses eu dava um tanto para minha neta, um tanto para o meu neto. Depois que eu não pude mais dar, eles não me procuraram mais. Em Maceió existe mais de 10 instituições de longa permanência espalhadas em toda a capital, mas nenhuma é mantida exclusivamente pelo poder público, apesar de algumas possuírem indiretamente vínculos com o Estado ou o município. A gente não tem nenhum abrigo público que a gente possa retirar do privado para o público. A gente não tem esse serviço aqui, a gente não tem o centro-dia, a gente não tem o centro de convivência. Isso são serviços que podia auxiliar os abrigos. Alguns desses abrigos são mantidos com a ajuda das aposentadorias ou benefícios dos idosos. Porém, outros sobrevivem apenas de doações. E tudo que a instituição vive de doações, a gente não tem uma renda fixa que a gente possa garantir que a gente continue dando uma boa qualidade de vida a elas. Apesar do sofrimento, é possível amenizar os enormes danos causados pela separação e pelo descarte familiar. A gente sempre promove muitos passeios para elas, fora aqueles eventos que a gente traz para casa. Essas ações ajudam, mas não são suficientes para resolver o principal problema. Os idosos continuam sendo abandonados nos abrigos. Cuide do seu idoso, né? Porque amanhã seremos nós vamos querer ser cuidados. Nós vamos querer ser amados, né? Nós não vamos querer estar presos em um abrigo, né? Em um local onde você só vai cumprir regras, tá? Vai ter portões fechados e cada vez mais eles vão se revoltando ali dentro. Eles vão sendo abandonados, porque toda a tua vida é feita aqui fora. De repente tu vai lá para dentro, pensa nisso, amanhã é para você. Então cuide do seu idoso, ame mais o seu idoso.